Seja muito bem-vinda ao vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o estresse. Eu tenho recebido muitas mensagens me pedindo para falar um pouco sobre isso. E o mais importante ainda, nós não vamos falar só sobre o que é o estresse. Nós vamos falar também sobre as fases do estresse e, muito mais importante ainda, como prevenir. Então fica ligado aqui até o final desse vídeo, que tem muito conteúdo legal. Se você ainda não se inscreveu no canal, te inscreve no canal, dá um like nesse vídeo, ativa o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam também usufruir desse conteúdo que eu estou te trazendo hoje. Vamos iniciar falando o que é o estresse. O estresse é uma reação natural do nosso organismo. É graças ao estresse que a gente foge do perigo. Porque você avalia uma situação como perigosa, uma situação que você tem que ter um enfrentamento do perigo, e para que você sobreviva a uma ameaça, para que você seja capaz de evitar algo pior, né, que pode acontecer com você, gera esse estresse no seu organismo. Ele não é ruim e nem bom, ele só possibilita que nós tenhamos uma reação. Então, o que prejudica, na verdade, é se nós continuarmos numa situação constante de estresse, né? Então, nós temos essa sensação de ameaça, e a gente, para sobreviver a isso, para a gente escapar de uma situação de perigo, a gente reage de uma forma que gera estresse. Tá? Mas tem dois tipos de estresse. Tem o estresse agudo, ele é intenso, mas ele é curto. Então é uma situação inesperada que te ameaça, mas ele vem, a gente reage a ele, mas a situação se resolve, depois o estresse vai embora. Tá? Então pode ser uma situação traumática, pode ser algo bem intenso, mas aquilo dá e depois você volta ao seu estado natural. Então, o estresse agudo, ele surge para nos tirar da situação de perigo. A gente tem uma reação e rapidamente sai disso, tá? A gente, de alguma forma, vai passar, é passageiro. O problema é quando o estresse começa a acontecer suave, não precisa ser intenso. É suave, mas é constante. Dia após dia. Dia após dia você vai vivenciando uma situação que te estressa, né? Eu tive uma professora que usava o exemplo do elástico. Estica o elástico quando você se estressa. Volta, as coisas voltam, se solucionam, tá? E voltou. Então, aconteceu a situação traumática, se estressou, e aí você retoma ao seu equilíbrio normal e segue. Isso é o agudo. Agora aconteceu o dia a dia. Vai sendo exposto à situação estressante. Estica o elástico, volta um pouquinho. Porque logo em seguida estica de novo. E aí volta um pouquinho. Aí logo de novo estica mais um pouco e volta um pouquinho. Ou seja, você nunca volta ao seu estado original. Vai mantendo esse elástico esticado e volta, esticado e volta. Ou seja, isso é o que caracteriza o estresse crônico. Ok? Então, quando você começa a ter o estresse crônico, começa a gerar vários comprometimentos na nossa saúde. Aí você vai começar a ficar afetado pela situação, né? Mas afetada pela situação vai gerar comprometimento, tá? E isso gera o quê? Fases, tá? Eu falei para vocês que eu ia ensinar as fases. Então, são 3 fases importantes. A fase de alerta. A fase de alerta é o momento quando a gente entra em contato com um agente estressor. Tá? Você
alerta, você percebe que tem algo que te estressou, então você é um agente estressor que a gente chama. Pode ser um cachorro latindo, né? Você reage, corre, dá o estado de alerta, é um estresse agudo, tem alguns sintomas físicos, né? E você teve uma ação. Então, essa fase é a fase inicial, quando a gente percebe que algo está acontecendo. Então, você está em estado de alerta e presta atenção. Nessa hora, como eu falei, existem os sintomas, e os sintomas, eles são importantes serem reconhecidos, para que você perceba que você está se estressando. Então, assim, ó, sintomas da fase de alerta. Pode ficar com a boca seca, pode ficar com as extremidades frias, as mãos frias, tá? Pode sentir alguma dor, porque dá uma tensão, né? Fica em alerta e começa a sentir alguma dor, porque começa a ter sintoma físico também. Então, o estresse, ele se manifesta com reações. E são reações orgânicas. Tem algumas pessoas que a pressão pode subir, né? Muitos casos a pressão sobe. Então, assim, sobe a pressão, tá? Talvez passou uma noite naquela situação de alerta, você pode ter insônia. Então, vão ter alguns sintomas que já servem de alerta, né? Para entender, e é a própria fase já fala isso, né? Que é a fase de alerta, mas você está submetido a esse agente estressor e você se dá conta, e nesse momento já pode começar a entrar, né? A pensar na prevenção. Insônia, pressão alta, boca seca, distúrbios do sono, apertar a boca, ranger os dentes, corroer a unha. São vários sintomas que mostram que é a fase de alerta, que é para você se dar conta que algo está acontecendo. Então, nessa hora, você já sabe que o seu organismo está em alerta e que é preciso tomar alguma providência. A próxima fase, a segunda fase, é a fase de resistência. Por quê? Porque o corpo vai buscar o equilíbrio. O corpo busca se refazer. Ele vai buscar refazer para que a gente consiga não tenha danos. Então, nessa fase da resistência, o organismo vai buscar, né, esse equilíbrio para tentar se adaptar ao problema ou eliminar ele. Só que nessa fase, o organismo busca tirar esse mal-estar. Faz parte. E só que isso não é feito da melhor maneira possível. Nessa fase da resistência, a gente começa a ter problema de memória, tá tão cansada que começa a afetar a sua memória. Por quê? É uma forma de fugir, né? É uma fuga, porque se você esquece, você não sofre, né? A pressão arterial começa a subir muito, os sintomas de cansaço são muitos, parece assim, eu tô cansada, então a sensibilidade fica excessiva também, mais emotiva, chora fácil. Então, a impressão que dá é que passou, né? O sintoma físico passou, mas aí o organismo está tentando buscar um reequilíbrio. Só que de uma forma, ele acaba usando mecanismos de defesa, fazendo com que você esqueça algo, fazendo com que você tenha motivos para colocar para fora, se estressando de forma com choro, com irritação. A pessoa que está sob estresse fica muito irritada. Então, a pessoa começa a ter dificuldade de lidar com coisas do dia a dia. Perde a paciência muito fácil, né? Há coisas que você tolerava, não tolera mais.
E isso vai alterar coisas do dia a dia. Na sua vida social começa a ficar afetada, aquilo que você gostava de fazer você já não gosta mais, alteração do apetite. Então essa fase de resistência, o organismo está tentando vencer isso, está tentando se reequilibrar, mas ele não traz ganhos, né? Ele está tentando resolver, mas porém o organismo sozinho não consegue fazer isso. Só você consegue, a partir do momento que você muda suas atitudes, apesar que quando você começa a buscar a resolver a situação que está te estressando, que deve ter sido detectada lá no sinal de alerta. Tá? A terceira fase é a exaustão. Nessa hora você tem um comprometimento aonde o organismo te alertou, ele tentou resistir, mas não deu certo essa resistência, você não fez nada, não procurou ajuda, aí vem a exaustão. Aí a exaustão é a hora do comprometimento. É a hora que as coisas começam a ficar mais difíceis, é onde a gente começa a falar de doença. É aqui, nessa fase, que começa a entrar várias doenças. Tá? Quando você passa a fase de alerta, passa a fase de resistência e chega na exaustão, entra a fase de doença. Aí o estresse vira doença. E existe várias síndromes. Uma delas é a síndrome de burnout, né, que se ouve falar muito hoje, mas e entre outras, né? Mas é importante falar agora nesse vídeo que eu quero trazer para vocês é a prevenção e o controle disso. Se você se deu conta que você está em alguma fase dessas, é importante que você perceba que é necessário fazer um controle, controlar isso, identificar qual é a fase, né, e procurar ajuda, mas é importante também a prevenção. E está comprovado cientificamente que a prevenção é atividade física. A atividade física, independente de qual seja, eu posso te orientar em algumas, até pela minha primeira formação, que é na área da saúde também, na área física, não só mental, mas eu posso te orientar na questão de que uma caminhada ao ar livre vai te fazer muito bem, um exercício, um pilates, yoga, meditação. A meditação faz com que você olhe para dentro, né? Então, a prática da atividade física faz com que você volte a atenção para o seu corpo. E isso é imprescindível nesse momento. Não adianta fazer atividade física uma vez por semana, uma vez por mês ou de 15 em 15 dias. Essa atividade tem que ser constante. Isso vai fazer com que você consiga romper, prevenir, para que não entre na exaustão. Onde começa uma atividade física, você consegue romper esse ciclo aí, e se você está na fase 1, não passa para a fase 2. E se está na 2, não passa para a fase 3 da exaustão. Além da atividade física, é importante uma alimentação saudável, né? Rica em várias vitaminas, vitamina C, complexo B, uma forma saudável e eficiente que vai ajudar com que o seu organismo também te ajude. Porque assim, ó, uma pessoa que come mal já tem uma saúde debilitada, já tem menos resistência. Então você menos resistência vai ter aquelas fases do estresse. Então se você já está com alimentação ruim, se você come muito sal, né? E você está tendo aqueles sintomas, a sua pressão sobe, a sua ingestão de sal já é alta, já piora a situação, né? Então vai dar uma complicação maior. Então a alimentação também entra no processo de prevenção, tá? Então, atividade física, alimentação saudável faz parte do processo de prevenção e controle. Agora eu vou falar de algo
um terceiro fator que é importantíssimo na fase para prevenção e para controle. Banco de emoções positivas. O que é isso? Gente, isso é... Eu gosto de falar isso e aprendi isso, né, na psicologia transpessoal. É você ter armazenado nas suas memórias, né, que quando você fechar o olho, você consegue pensar em coisas boas. Você tem guardado aí no seu coração, na sua memória, coisas que foram boas. Agora, se você só pensa coisa ruim, né? Só pensa coisas que não foram boas, só traz momentos negativos, experiências negativas, você não vai conseguir pensar em coisas boas. Então, o que eu quero te trazer é que você pense agora que você ter armazenado aí no seu coração e nas suas memórias, quando a gente fala isso que é um banco de emoções positivas, é você ter essa possibilidade de buscar coisas no seu dia a dia que te façam bem, que te tragam lembranças positivas, que façam com que você lembre de momentos bons da sua vida. E algo que é muito importante, que eu gosto de trazer, é aquele momento gratidão. Você que tem o caderno de vida, usa o caderno de vida para... Pega lá a última parte, o meu já tá com algumas marcações. Pega lá a última parte, se você ainda não fez, ou na etapa que você tá aí do seu caderno, e coloca um momento de gratidão. E faça todo dia à noite. Lembre-se de momentos bons e seja grata por isso. A gratidão vai te ajudar muito se você está em alguma dessas fases, tá? Eu quero saber se você se identificou em alguma dessas fases. Coloca aqui nos comentários, que vai ser bem importante. E se eu puder, de alguma forma te ajudar, eu estou aqui. Lembra de compartilhar esse vídeo e te espero na próxima semana.